Então, nesse vídeo a gente vai falar de resíduos, polos e zeros de funções de variáveis complexas, né? A ideia aqui é que os polos facilitam bastante o cálculo dos resíduos. A gente consegue fazer uns teoreminhas aí que facilitam bastante. A gente não precisa abrir em série de Loran. Mas para definir polos, a gente precisa do conceito da série. Então, se eu pegar uma função, expandir ela, n indo de 0 até infinito, de an z menos z0 na n, mais n variando de 0 até infinito, de bn z menos z0 na n. Isso aqui é uma série de Loran da função f de z em torno do z0. Essa aqui é a parte que fica, o z menos z0 fica em cima, e essa aqui é a parte que o z menos z0 fica embaixo. O que acontece, né? Essa parte aqui, no conceito de polos, não vai interessar muito. Vai interessar esse pedaço aqui, o pedaço que a gente tem divisões por z menos z0, que é o que torna a função f de z não aplicável no z0, né? Porque aqui eu teria que dividir por zero um monte de vezes, né? O que pode acontecer aqui? Pode acontecer três situações. Primeiro, pode ser que todo bn seja zero, ou seja, que nem existe essa parte e eu tenha só essa parte aqui na série de Loran. Quando acontecer isso aí, a gente chama de singularidade removível. Quando aqui n vai de 0 a infinito, mas a partir de certo termo todo mundo é zero, por exemplo, depois de um bm, o bm mais 1 em diante é tudo zero, né? Mas o bm não é zero. Ou seja, vão existir finitos carinhas aqui, né, alguns poucos, 1, 2, 5, 7, por mais que seja um número grande, 823, tá? São finitos. A partir daí, todo mundo é zero. Ou seja, isso aqui se escreve como uma soma finita, né? Eu posso ocultar o final da série, digamos assim, porque é tudo soma de zeros. Nesse caso, a gente diz que a gente tem um polo de ordem m, tá? Então, os dois casos principais, tá? Se só tiver um aqui, a gente dá um nome especial para ele. A gente diz que é uma singularidade, um polo simples, né? Se só o B1 for diferente de zero, ou seja, só o resíduo, só tem o resíduo e do B2 em diante é igual a zero para todo mundo ali, né? Então a gente chama de polo simples, tá? Caso contrário, a gente chama de polo de ordem m. Vai até o m, né? Lá no m é diferente de zero e do m em diante todo mundo é zero. E caso isso aqui não dê para fazer isso aí, né? For infinitos caras, infinitos bm's ali, bn's diferente de zero, então a gente diz que é uma singularidade essencial, tá? Basicamente, a gente não vai trabalhar com singularidades essenciais e provavelmente não com removíveis. Por quê? Porque aqui o que mais vai interessar a gente são os polos, ou seja, quando eu paro aqui em algum lugar e dali para diante é todo mundo nulo, tá? Então, se eu tenho um teorema que me diz o seguinte: se eu tenho Z0 uma singularidade, singularidade a gente sempre trata como isolada, né? Não pode ter nenhuma outra singularidade ali infinitamente próxima de Z0, né? Ou seja, não pode ter uma acumulação de singularidades em roda de Z0. Vai ser equivalente às seguintes coisas. O Z0 é um polo de ordem m, ou seja, que vai até o bm, e do bm em diante é todo mundo zero, né? A minha f de z pode ser escrito como uma função φ de z sobre z menos z0 na m, tá? Onde o φ de z0 é diferente de zero e φ é analítica.
analítica, pelo menos numa volta de Z0, né? Então, eu tenho um polo, eu consigo reescrever a função dessa maneira. Ou se eu escrevo a função dessa maneira, eu tenho um polo. Isso aqui são equivalências. E a última equivalência, que é a melhor de todas, que salva a gente... Não, na verdade, nem vou botar. Já vou concluir aqui. No caso disso aqui acontecer, a gente sabe, a gente consegue calcular o resíduo no Z0 da função f de z. Tu ignora esse pedaço aqui, é exatamente o φ aplicado no Z0. Mas com uma pequena ressalva, né? Se for um polo simples, né, o meu φ é só o φ. Se for um polo de ordem 1, é a derivada do φ. Se for um polo de ordem 2, é a derivada segunda, e assim por diante. Não, desculpa. Se for de ordem 1, né, que é o polo simples, é o zero. Se for de ordem 2, é a derivada. Se for de ordem 3, é a derivada segunda. É sempre 1 a menos. M menos 1 aqui. Porque o polo simples é 1, e a derivada é a zero. Então, funciona. E aqui dividido por m menos 1 fatorial. Essa formulazinha aqui, tá, vai ser a chave para vocês calcular todos aqueles exemplos lá que a gente deixou, porque tinha que expandir tudo em série de Loran e era realmente muito difícil, né? Fazer 3, 4, 5 séries de Loran dividido num montão de casos aí, né? Então, pensando nesse sentido aqui, eu posso colocar um exemplo. Então, a ideia é eu conseguir escrever a função f de z como uma φ dividido por z menos z0 na m, e a φ ser analítica e não ser nula no z0. Aí eu consigo achar o resíduo bem fácil. Então, vou pegar aqui um exemplinho que vai ser f de z igual a 1 mais z dividido por z. Vou colocar assim, z mais i, colocar 2. Né? Onde é que essa função aqui falha? Né? No z igual a 0 e no z igual a menos i. Então, vou pensar, como é que eu calculo o resíduo no z igual a 0? Eu tenho que escrever essa função de uma forma esperta. F de z, ela pode ser escrita como 1 mais z dividido por z mais i, que é o cara que está aqui embaixo, que não dá problema no zero, dividido pelo cara que dá problema no zero. Então, esse cara de cima aqui é o que eu vou chamar de φ. φ de z. Se eu olhar para o φ aplicado no zero, é 1 mais 0, 0 mais i. Então, 1 sobre i, né? E embaixo sobre z. Isso me diz que eu consigo, então, escrever a função dessa forma. Isso me diz lá pelas minhas equivalências que é um polo de ordem 1, um polo simples. E então, o resíduo no z igual a 0 da função f de z é simplesmente φ de 0, que é 1 mais 0, 1 em cima, dividido por 0 mais i, 1 sobre i. Ou quem preferir, multiplica em cima e embaixo por i, fica menos i, tá? E se z igual a menos i, que é o outro cara que dá problema ali na função, eu escrevo a minha função f de z, não com o z mais i aqui, porque quando eu aplicar φ no i ia dar zero embaixo, dá problema. Né? Então, eu escrevo a minha f de z como sendo 1 mais z sobre z, isso aqui não dá problema no i, no menos i, dividido por z mais i. Esse cara de cima aqui é o φ, e esse cara aqui é o que dá problema. Né? Então, se eu olhar para isso aqui, o resíduo no z igual a menos i da função f de z é simplesmente o φ aplicado no menos i, ou seja, 1 menos i dividido por menos i.
Quem preferir pode pegar e multiplicar cima e embaixo aqui por i, tirar esse menos i de baixo, né? Não é nosso objetivo. Aqui, rapidinho, eu consegui encontrar o resíduo da f no zero e o resíduo da f no menos i, que são os dois resíduos. Então, se eu tiver um círculo aqui de raio maior que 1, sei lá, um círculo de raio 3/2, 2, orientado no sentido anti-horário, eu consigo calcular aí a integral através do teorema dos resíduos de Cauchy, porque eu encontrei o resíduo no zero e encontrei o resíduo no menos i. Então, qualquer curva que englobe esses dois aí é 2πi vezes esse mais esse. Então, bem rapidinho, não precisei abrir em série de Lohan nem nada. Aqui eu fiz um exemplo só para o caso simples, né? Os dois são φs. Eu poderia pensar num exemplo vou colocar assim, f de z é igual a z dividido por z menos 1 ao quadrado. Né? Ou melhor, vou colocar assim, z mais 1 vezes z menos 1 ao quadrado. Tá? Aqui, no caso, os que dão problema é o z menos 1 e o z igual a mais 1. Então, vou pensar primeiro no z igual a menos 1. Eu vou escrever, então, a f de z, vou deixar o z mais 1 embaixo, né? Então, fica z sobre z menos 1 ao quadrado sobre z mais 1. Essa aqui de cima é a φ, então isso aqui implica que resíduo no z igual a menos 1 da função f de z é igual a φ de menos 1. Né? No meu caso aqui, essa aqui é a φ. Então fica menos 1 dividido por menos 1, que é menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1/4. Agora o que vai mudar vai ser na segunda, né? Quando z é igual a 1. Se z é igual a 1, eu vou escrever então meu f de z como sendo z sobre z menos 1 ao quadrado sobre... Não, desculpa. Aqui é z sobre z mais 1 dividido por z menos 1 ao quadrado. Agora, esse cara aqui de cima é o φ de z. Então, eu tenho um quadrado aqui embaixo, coisa que eu não tinha antes. Então, como eu tenho esse quadrado aqui embaixo, o resíduo no z igual a 1 da f de z é igual ao φ' aplicado no 1. Então, vocês vão derivar aqui, né? Vai fazer a derivada do quociente e depois aplicar no 1. Tá? Não vai usar o φ no 1, vai usar o φ' no 1. Deriva isso aqui, quem quiser usar a regra do quociente ou regra do produto, né? Faz z menos 1 elevado z mais 1 elevado na menos 1. Fica a derivada do z vezes derivada do z vezes o z menos 1 na 1, mais a derivada do z mais 1 na menos 1 vezes o z. Tá? E aplica isso aí no 1. Vocês vão obter o resíduo aí bem rapidinho. Fazer a série de Lohan desse cara ia ser bem complicada, né? Bem difícil. E um segundo teorema, agora, que facilita bastante também a nossa vida, né? É que se eu escrever uma função f de z como sendo uma função p de z em cima sobre uma função q de z embaixo, tá? Eu só estou me importando aí com caras que dá zero embaixo, né? Ou seja, quando tem alguma singularidade aí. Tá? Então, digamos que o p de z0 não seja zero. Não dá zero embaixo e zero em cima que eu possa cortar. Tá? Mas que o q de z0 seja igual a zero. Ou seja, dá zero embaixo e não dá em cima. Então, eu tenho um problema, não posso aplicar f no z0. E digamos que o q' de z0
não seja zero. Tá? O teorema vai me dizer que o resíduo no Z0 da função f de z, de um quociente, né, é igual a P de Z0 dividido, o P de Z0 fica igual e o cara que dava zero passa a ser derivada, que linha de Z0. Né? Então isso aqui dá para calcular. Não vai ser zero, nunca vou conseguir fazer isso aqui dar zero, né? Porque o P de Z0 já é assumido diferente de zero. Mas esse resíduo aqui é realmente bem fácil da gente obter. Por exemplo, né? Como é que eu vou encontrar o resíduo de uma função f de z dada por z dividido por cosseno z? Tá, vou pensar no resíduo quando z for igual a π da minha função f de z. Então, o cara de cima é o cara que eu vou chamar de P, o cara de baixo é o cara que eu vou chamar de Q. P de π não é zero. Q de π é o cosseno de π é igual a zero. Então, até aqui estou dentro das condições do teorema. Q' de z derivada do cosseno é menos seno. Então, Q' do π é seno do π que é menos... seno do π que é menos 1. Então, o P no ponto não é zero, o Q no ponto é zero e o Q' no ponto não é zero. Beleza, encaixou lá no teorema. Então, isso aqui é simplesmente P aplicado no π é diferente de zero. Então, vou botar aqui é π né? Porque P de z é igual a z. Então, isso aqui é P de π dividido por Q' de π Já fiz a conta lá. P de π é π Q' de π é menos 1. Então, esse resíduo é menos π Então, é realmente bem fácil de tu fazer resíduos, encontrar os resíduos aqui, né? Quando os caras são polos ou zero embaixo aqui. E esses dois teoremas, digamos, são os principais. Então, tu pode, por exemplo, usar o teorema lá da integral de Cauchy, né? Que eu preciso circundar todas as singularidades da função e aplicar um desses dois teoremas lá para encontrar todos os resíduos. Encontrei todos os resíduos, somo eles, multiplico por 2πi. Deu, fechou. Tá? Então, o que era difícil até agora, né, a partir desse momento passa a ser barbadinha, né? Porque tu não precisa mais abrir tudo em série de Loran. Tá certo? Para matéria de resíduos e polos, por enquanto era isso aí. Então, até mais.